Olá, de novo. Estamos aqui no cantinho das conversas que têm ficado gravadas aqui para o canal. Hoje vamos falar com mais uma professora de língua japonesa. Já temos aqui neste canal e eu vou deixar na versão do YouTube, provavelmente vai aparecer aqui links para pelo menos duas entrevistas diferentes a professores de língua japonesa que são portugueses nesses casos, nos casos desses vídeos, são portugueses residentes em Portugal, mas que têm formação em língua japonesa e dão aulas de língua japonesa em Portugal. Existem muitos professores de língua japonesa em Portugal, alguns portugueses, alguns japoneses. Também existem professores de língua japonesa japoneses que estão no Japão, mas que atendem online e têm alguns alunos em Portugal. Também é possível fazerem isso. Portanto, há muitas maneiras diferentes de aprenderem língua japonesa se vivem em Portugal. Neste momento, se calhar as melhores opções são as opções online, ou as opções em que uma parte do ensino, pelo menos, é virtual. Muitos dos professores tentaram adaptar-se a essa realidade. Hoje vamos falar com uma professora de língua japonesa, que é a professora Aya. A professora Aya vive em Portugal já há bastantes anos e, para além de dar aulas de língua japonesa, prepara especificamente para exames e também faz, de vez em quando, alguns workshops e alguns eventos. Portanto, o objetivo desta série, digamos assim, não é uma série muito estruturada, mas o objetivo desta série de conversas com professores de língua japonesa, sejam eles portugueses ou japoneses, é vocês ficarem a conhecer as pessoas em concreto com as quais podem ter aulas se quiserem, e perceberem que existem muitos estilos, muitas maneiras diferentes de aprender língua japonesa. Enquanto ela ainda não está aqui online no Zoom, eu vou fazendo uma introdução de alguns dados úteis. Portanto, se vocês gostariam de aprender língua japonesa, se o vosso objetivo é aprender língua japonesa, seja simplesmente porque querem fazer uma viagem e entender mais do japonês que lá se fala e desenrascarem-se melhor na viagem, ou querem ver anime ou manga e ler os originais e não ter que estar à espera das traduções, ou esperam vir a trabalhar no Japão, querem eventualmente ter a hipótese de se mudar para lá, vir a viver e trabalhar no Japão, seja qual for o vosso objetivo de aprender língua japonesa, não querendo desencorajar-vos, mas dando-vos dados realistas, é uma língua cuja aprendizagem exige bastante dedicação e o tempo depende das pessoas, toda a gente tem ritmos diferentes de aprendizagem. E é mesmo muito importante, e é isso que eu quero enfatizar, a determinada altura da vossa aprendizagem, terem contacto com um professor ou uma professora de língua japonesa. Nos níveis iniciais, talvez até ou um japonês que também é fluente em português, para vocês se entenderem nas aulas iniciais, porque vocês ainda não sabem a língua, ou um português que pode vos dar língua japonesa, e nos níveis mais avançados procurarem um falante nativo e procurarem ter conversação com falantes nativos, não só o vosso professor ou professora, mas em geral falantes nativos e exporem-se o mais possível à língua. Quando eu disse que há muitas maneiras de aprender a língua japonesa em Portugal, eu estava a aludir, por exemplo, ao facto de vocês poderem se preparar para os exames de muitas maneiras diferentes, que são os exames de aferição de fluência da língua japonesa, porque em Portugal ainda não existe, por exemplo, ao nível das línguas de opção no ensino secundário ou das línguas de opção ou em licenciaturas de curso superior, ainda não existem cursos, licenciaturas em língua e cultura japonesa. Os chamados estudos japoneses também incluem língua e cultura japonesa. Não existe uma licenciatura só sobre isso, existem várias licenciaturas que tocam em temas das línguas do Extremo Oriente, existe, por exemplo, a licenciatura de Estudos Asiáticos na Universidade de Lisboa, na Clássica, existe também uma licenciatura na Universidade do Minho, que também tem o japonês como opção, mas não são cursos só sobre a língua e a cultura japonesa e o Japão, não são Japanese Studies, como não existem esses departamentos em Portugal, na estrutura do ensino público. Estou a falar do ensino público, mesmo no privado, na católica existe ao nível de mestrado, mas não ao nível da licenciatura. Então em Portugal, como não existem essas estruturas nas instituições de ensino, o que é que acontece? Vocês
Se querem fazer esse caminho, escolhem várias opções diferentes. Podem escolher um ou uma ou vários professores, podem começar a estudar sozinhos e depois, quando acham que já precisam de professores, arranjar professores. Seja como for que vocês fazem, o que interessa é que vocês se preparem para fazer os exames de proficiência de língua japonesa. E quando eu digo o que interessa se vocês depois quiserem ir para o Japão. Por exemplo, fazer um ano de estudo lá, fazer um intercâmbio, porque mesmo não havendo departamento de estudo japonês em Portugal, vocês podem estar a frequentar uma instituição de ensino superior que tem, por exemplo, protocolos com instituições japonesas. E no âmbito da vossa licenciatura ou do vosso mestrado, podem querer utilizar esses protocolos de intercâmbio já estabelecidos entre as instituições a vosso favor, indo para lá, para o Japão, no âmbito de fazer lá unidades curriculares, mas também ter a experiência de estar no Japão. E nesse caso, convido-vos a contactarem os departamentos de relações internacionais das vossas instituições, mas e nesse caso, se forem para lá, vocês terão de ter um conhecimento da língua japonesa pelo menos corrente para fazerem a vossa vida, se não mesmo proficiente para o caso de quererem ter aulas em japonês. Algumas instituições japonesas têm algumas unidades curriculares noutras línguas, mas isso é extremamente raro. Normalmente, as unidades curriculares são em japonês. A professora Aya está aqui a dizer que não consegue entrar. Vou tentar fazer uma pausa aqui e ajudá-la e depois retomar. Retomando gravação, depois deste pequeno intervalo. Então, o que eu vos estava a dizer é que em Portugal, lá está, neste momento, não vos posso dizer que a melhor opção possível para vocês é irem para este ou para aquele curso superior. Se vocês têm realmente interesse nos estudos asiáticos e querem aproveitar estas licenciaturas que já existem, que já são mais voltadas para o Extremo Oriente, a China e o Japão, etc., podem aproveitar. Vejam o alinhamento das unidades curriculares e façam a vossa escolha, mas não é absolutamente o único caminho possível, uma vez que, ao nível da aprendizagem da língua japonesa, de qualquer das maneiras, em Portugal, não há um departamento específico e, portanto, os alunos têm sempre, mesmo que façam esses cursos, têm sempre que depois fazer os exames Japanese Language Proficiency Test, portanto, JLPT. Agora vou admitir aqui na reunião a professora Aya, que nos vai falar mais sobre isso, do ensino da língua japonesa. Ver se ela consegue entrar aqui online. Olá, boa tarde, já me consegue ouvir? Boa tarde. Olá, boa tarde, finalmente. Boa tarde, obrigada. Obrigada por arranjar este tempinho para falar comigo. Obrigada. Está Eu tudo vou bem? gravar isto, já tinha feito aqui uma breve introdução. Vou gravar isto, que o objetivo é ficar disponível no YouTube mais tarde, provavelmente já no próximo. Está bem. Olha, ficou um bocado nervosa. Não precisa de ficar nervosa, sabe? É que muita gente, ao longo dos anos, muita gente me perguntou mais sobre como é que eu posso aprender japonês em Portugal, onde é que eu procuro, quem é que existe. Não conseguiam acesso a essa informação aqui em Portugal. Pois. E então eu queria divulgar o mais possível os professores de língua japonesa que existem, como é que as pessoas se podem preparar para os testes, etc. Então, por favor, diga qual é a sua opinião, qual é a sua experiência e como é que acha que os portugueses podem aprender língua japonesa e preparar-se para depois fazer também testes de aptidão de língua japonesa. Está bem. Quem quer, pronto, iniciar ou aprender japonês, se calhar podem aceder aos cursos livres. Uhum. Na universidade, pois, às vezes as universidades têm cursos para não só para os estudantes da universidade, também pode estar aberto para as pessoas fora da universidade. Então, podem aproveitar isso porque é mais econômico normalmente, não sei, depende da pessoa. Mas... E também há uma associação de professoras
que ensina japonês em Portugal. Portanto, se quiserem aceder a essa associação, também podemos divulgar essa informação há alguém que quer aprender japonês e alguém pode ensinar ou não, pronto. E assim podemos estabelecer um contacto. Seria muito útil. A Associação de Professores de Língua Japonesa em Portugal tem algum website, alguma página de Facebook? Como é que as pessoas podem chegar lá? Pois é, nós ainda não temos site, é verdade, nós temos que pensar nisso. É verdade, porque nós criámos essa associação o ano passado, em outubro, e agora só começamos e estamos a adaptar como é que nós podemos trabalhar. Mas, em princípio, com esta associação é que nós planeamos, se calhar conhecem, nós organizamos como que se chama? É o oratório de língua japonesa. Sim, concurso de oratória. É isso, concurso de oratória de língua japonesa. Isso também faz parte da nossa atividade. E aí temos um site de concurso. Aí, se calhar, se quiserem, podem aceder lá e podem contactar-nos. Mas a verdade é que nós estamos um bocado inativos nesse sentido, não estamos muito abertos ainda. Pois nós vamos pensar como é que nós vamos conseguir chegar às pessoas que querem aprender japonês. Sim. E também a Embaixada do Japão também oferece aquelas informações onde podem aprender japonês. Também, isso também. Na sua experiência recente, nomeadamente nos últimos meses, notou que há mais professores a disponibilizarem aulas online, agora, aulas à distância, ou quase tudo continua a ser presencial? Há professoras que aceitam online, sim, aulas online. Por exemplo, eu também dou aula online. Pronto, eu não escrevo isso no meu site, mas eu dou. E, portanto, há pessoas disponíveis. Também por causa desta pandemia, também há muita gente que está a passar para online, não é? E, portanto, agora devia haver mais gente disponível para dar aulas online, acho eu. É porque em Portugal quem tem interesse pela língua japonesa pode não necessariamente estar numa cidade onde exista um professor de língua japonesa que viva lá, não é? O que eu noto nas mensagens que eu recebo na página do projeto cultural é muitas vezes isso, é alguém a dizer eu moro, por exemplo, no Baixo Alentejo, ou eu moro no Algarve, não encontro aqui nada, como é que eu posso ter as aulas à distância? É verdade, no Sul eu também não conheço ninguém. Não E é? na Então, associação também, eu acho que nós não temos nenhuma pessoa que pertence à nossa associação que ensina japonês, é verdade. não é? Pois, Então, os alunos podem estar num sítio onde não têm essa disponibilidade fisicamente, presencial, mas ainda assim prepararem-se, pelo menos no início, até às vezes as pessoas ficam a pensar, será que isto é ideal para mim? Será que eu consigo aprender? Então, numa fase inicial, não querem comprometer-se a fazer grandes distâncias, viagens de comboio. Então, pois. se calhar as aulas online também é uma maneira de, ali no nível de iniciação, as Eu pessoas também acho verem que sim. se adaptam-se ou não. Pois. Mas essas coisas também, se pudessem contactar com a associação, se calhar nós podemos, pronto, nós temos este network, não é, entre os professores, podemos, pronto, contactar um ao outro, quer, ou, não é? Pode Nós fazer ou não. também podemos fazer, sim. Isso é Pois, ótimo. eu acho que eu vou pensar no site. Ou pelo menos uma página de Facebook. É super simples abrir uma Pois, conta de uma é página de verdade. Facebook ou de Instagram e assim as pessoas encontram-vos mais facilmente. Pois é, pois.
Sim, obrigada. Eu vou depois. E se quiser eu ajudo, se quiser eu ajudo, porque muita Obrigada. gente me faz esse tipo de perguntas. Ah, da sua experiência em Portugal, qual é o tipo de alunos que tem normalmente? É muito variado ou são todos da mesma idade? Ah, não, não é mesmo a idade. Pronto, em princípio, a maioria dos alunos são de. Pronto, eu dou aula na UTAD no curso livre, portanto, a maioria das pessoas são desse curso. Mas também, pronto, dou aula particular também, mas essas pessoas não são necessariamente de Vila Real, então podem ser outros sítios e sim, mas a maioria das pessoas são 20 e tal, não são tão velhos, também não são tão jovens, se calhar jovens, mas Estão não naquela são idade tão da novos. universidade. É, E, é. e os seus alunos, e também daquilo que sabe dos outros professores de língua japonesa, quais são as maiores dificuldades ou os maiores desafios, dos alunos portugueses que aprendem a língua japonesa? Ou seja, que conselho é que pode dar, que recomendação é que pode dar para quem nos está a ouvir e está a pensar no futuro de aprender língua japonesa? Mas isso depende do objetivo, muito dependente do objetivo, não é? Então, ter um objetivo é a primeira coisa. Sim, sim. Onde é que quero chegar, que é muito importante. Por exemplo, eu planeio as aulas particulares. Pronto, não é das universidades. É mais foco no objetivo, onde é que quero chegar. Então, daí é que planeio que tipo de aula é que eu dou, não é? Portanto, eu não consigo generalizar alguma coisa assim tão simples. E, e, não sei como é que eu É posso dizer. importante decidir, por exemplo, se quer aprender japonês porque quer fazer intercâmbio e estudar no Japão durante um ano. Ou então, se quer aprender japonês porque quer ir trabalhar no Japão. Ou Uhum, qual é o objetivo, não é? Essa é a coisa número um. Tem que definir pois. o seu Uhum, objetivo e também tem que definir, ou pelo menos dizer ao professor qual é o seu tempo para chegar lá. Por exemplo, pois. quero Também. aprender japonês suficiente para viver e trabalhar no Japão durante 2 anos, por exemplo, não é? Uhum. E dizer isso ao professor. Isso já ajudava muito o professor, não é? Ajudava muito, porque é para estabelecer onde é que quer chegar, não é? Então já ajuda muito, porque para isso é que o que é que quer aprender é muito mais concreto, não é? Então, quando quer fazer o programa de intercâmbio, também tem que passar o exame de qualquer e tem que ter este certificado, por exemplo, de GLPT, também, N2, N3, pronto, tem que ter esse nível de língua japonesa. Então, pronto, para ali eu foco em passar, pronto, Fazer o exame. pode não estar a ter esse nível de língua, mas pronto, a primeira entrada é passar, passa e para avançar mais. Portanto, Exatamente. é, pode haver muitas opiniões que, pronto, isso não é certo porque essa pessoa não tem essa capacidade de língua, não pode ter esse nível de língua, pode dizer, mas eu acho que, pronto, o primeiro passo e pronto, chega aí Exatamente. e aí é que vai abrir a porta. Exatamente. Para quem nos está a ver e pode não saber muito bem como é que isto funciona, eu vou Uhum. esclarecer então. O exame de proficiência de língua japonesa, corrija-me se eu estiver errada, mas tem vários níveis, não é? O N5 é o mais básico, o Pois, N4, o N3, o N2 e o N1 uhum. são progressivamente mais avançados e o Pois. N1 é uma coisa que nem os japoneses conseguem fazer. Acho que não estou a enganar ninguém se disser isto. Sim, portanto, se conseguirem fazer o N2, vocês já são muito bons. E em Portugal realiza-se uma vez por ano, não é? O exame de Pois, proficiência, agora uma vez sim, por ano. Portanto, as pessoas também não podem fazer quando querem o exame. Têm pois que não. preparar
E em dezembro, não é? Ainda em dezembro. Agora é em não, agora é em julho. Só que Agora este é no ano verão. foi anulado. Ok. Este Este ano. ano foi anulado, mas agora é em julho. A partir do ano passado começaram a organizar, a realizar em julho. Então, sim, é verdade. Portanto, há pessoas que E vão. já é bom, porque durante muitos anos tinha que ser a Espanha fazer, porque era o Sim, único sítio onde havia, agora já há em Portugal, em dois pois. sítios, não é? Em Lisboa e no Porto. É um sítio no Sítio Porto só? só. Porto só. Só Ok. no Porto, Mas para já. é um dia só, vão lá, fazem o exame, pronto. E depois, em termos de certificação, se uma pessoa quiser fazer o tal programa de intercâmbio numa universidade japonesa, muitas vezes as aulas são dadas em japonês, ou Uhum. algumas são dadas em japonês, daí muitas universidades utilizarem como um critério da própria inscrição o aluno provar que tem, por exemplo, o N3. Eu creio que o N3 é o mais frequente, não é? Pedirem as Eu universidades acho que sim, isso é que é mesmo para a entrar no primeiro inscrever. passo, acho eu, sim. Exato, portanto, vocês não são, isto é importante vocês fixarem, eu acho que é isso que a professora Aya estava aqui a enfatizar, é que vocês têm que ter o ano 3 para poderem inscrever-se na instituição japonesa e realmente realizarem lá o ano de intercâmbio. Se o vosso nível de capacidade de entender a aula, capacidade de entender a conversa, Uhum, ainda não está muito desenvolvido, vocês também uhum, rapidamente vão desenvolver uma vez que lá cheguem, porque, porque vão estar expostos à língua todos os dias, o tempo todo. pois, Então, a vossa pois. aprendizagem vai ser muito mais rápida e muito mais eficiente, Uhum, porque tem sim. aquela imersão. Mas lá está, mas sem o papel passado, sem o nível atingido, vocês nem sequer se podem inscrever. Portanto, é esse o foco que é importante as pessoas terem. Às vezes, não sei, pode haver muita opinião, mas sim, acho que sim. Sim, as opiniões podem divergir, mas muitas vezes os alunos fazem estes planos, por exemplo, porque descobrem que as suas instituições têm um protocolo, como a instituição Uhum, japonesa, e pensam, isto é maravilhoso, no meu último ano, no meu terceiro ano do curso, vou fazer intercâmbio. E fazem estes planos, mas não percebem que têm que cumprir estes requisitos, porque as ah, instituições japonesas têm requisitos muito específicos. ah, Às vezes pois também têm sim. requisitos ao nível da saúde, por exemplo, pedem um Ah, papel do vosso médico, não tem doenças crónicas, etc. Esse tipo de requisitos. Não deixem a papelada para a última da hora, porque a papelada é muito importante. pois, já concorreu. Eu estive nas instituições japonesas, não como aluna, mas estive como visiting researcher. Ah, tá Então, bem. curiosamente, eles não pediam tanta coisa, porque o visiting researcher é uma pessoa que está lá a fazer um tema de Uhum. investigação e o que eu tinha que fazer em contrapartida, digamos assim, para ter o acolhimento nessa instituição, o que eu tinha que fazer era dar aulas de língua portuguesa. Portanto, era super fácil para mim, porque os próprios Se alunos calhar que não é estavam na tão fácil, mas pronto, devia. Sim, mas pronto, mas os alunos que estavam na sala, em princípio, estavam lá para me ouvir falar português. Então eu não Até tinha que me esforçar muito. talvez esforçou-se, eu tenho com Eles é que certeza. tinham que se esforçar por me entender a mim. De qualquer das maneiras, foi uma experiência muito, muito boa, porque as instituições Uhum, universitárias japonesas funcionam de uma maneira completamente diferente de Portugal uhum, e se uma pessoa não estiver lá nem imagina, são muito, muito diferentes. E eu acho que é sempre bom as pessoas, quer seja durante o seu tempo de estudante, quer seja mais tarde a trabalhar, passarem algum tempo noutro país e até verem como é que se conseguem adaptar uhum. à vida naquele país. Pois. Calculo que, da parte dos estudantes de língua japonesa, mesmo que eles estudem muito japonês e sejam muito bons a língua japonesa, há sempre o fator da adaptação ao Japão, que é outra coisa, que é uma coisa cultural, não é só uma coisa de saber Uhum, falar a sim, língua. sim. Isso era difícil para si? Para Era? mim não foi difícil, mas notei que era uma adaptação que tinha que fazer. No início notei que sim. Tá bem, E pois. no seu caso, há quanto tempo está em Portugal e como é que tem sido a sua vida em Portugal? Eu vim cá em 2011, em outubro, e eu não queria dizer que eu vim, já estou há tanto tempo aqui em Portugal,
por causa da minha língua, ainda não evolui nada, 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 mas pronto. E Eu acho que é muito bom, porque aprender a falar português sendo japonês é muito difícil. Mas pronto. E estou, vivo aqui em Vila Real 8 anos, mais que 8 anos agora já. E o que é que foi a pergunta? Já me esqueci. Também, no seu caso, houve alguma dificuldade de adaptação? Alguma Ah, coisa curiosa? adaptação, pois, quer dizer, eu acho que tenho adaptado bem, mas sempre acontecem as coisas que, não é? Viver num país É diferente muito é sempre diferente. um encontro que, pronto, irrita, que te irrita também, mas também ao mesmo tempo há outro tipo de, como é que se diz? Mentalidade? Sim, ou visão diferente, não é? E sempre existe essa diferença, variedade, e tu não podes falar de cima para baixo que tu é que és certo, Claro, verdade, não podes sempre. Pronto, sem dúvida. pois, essa posição também às vezes, quando estás muito chateada, perco também. Esse exercício de humildade, esse exercício de ser humilde e de compreender que nós estamos sempre a aprender, claro, isso também me acontece completamente no Japão. Essa coisa de ficar irritada, eu lembro-me perfeitamente quando estava ainda na Kyoto Gaidai, que foi onde fui fazer o Uhum. programa de Tudo Visiting bem. Researcher. Por exemplo, eu estava lá e eles iam dar-me um e-mail institucional. Aqueles e-mails que é o meu nome e depois a seguir a sigla da universidade e não sei o quê. Eu tinha que preencher um papel à mão para Uhum. pedir o e-mail institucional Ah, e tinha que assinar com o carimbo. Eu não tenho carimbo porque eu não sou pois não. japonesa. E depois eles ficaram muito confusos. Como é que nós vamos processar o pedido se você não tem carimbo? Ah, aí, Então, então, o que aconteceu? depois o professor assinou por mim e disse que eu assinava e ele punha o carimbo dele. Mas há sempre esses problemas acerca dos processos burocráticos, que eu acho que o Sim. Japão usa muito papel e fax e coisas de burocracia Pois, e em Portugal nós já utilizamos as finanças online e essas coisas todas estão todas virtuais e online e eu fiquei exato. muito surpreendida de chegar ao Japão e ter que entregar papéis para pedir a password da internet ou entregar papéis para pedir o e-mail institucional. Então eu fiquei surpreendida Pois, com isso e um bocadinho irritada, mas lá está, não podia estar convencida que eu estava certa e eles estavam errados, porque aquele era o sistema que eles sempre tiveram e pois, sempre mas a usaram. Calimbo, lembrei-me de uma coisa. Quando fui ao Japão há anos, para ficar num apartamento, então eles pediram a Calimbo, mas não tinha comigo. Então eles pediram, pronto, de qualquer maneira, só calimbo. Então vai comprar um calimbo no 100 ien shop. Está a perceber? Então isso quer dizer, então isso vale alguma coisa que eu achei? Não, Sim, porque que exato. pedem um calimbo? Mas ainda pedem o carimbo. Sim, Pronto. Esse tipo de coisas normalmente é quase uma piada entre os estrangeiros que estão lá, ou pois no deve seu caso ser. também notou que isso era estranho. Mas pronto, mas é o sistema e a gente tem que se adaptar ao sistema. Pois, mas é verdade. Aqui é muito mais. Muitas coisas são online. Pois é, mas eu às vezes sinto que é muito. Está a dificultar, não está? Por exemplo, este ano começaram a matrícula dos alunos online também. Então eu tive grande dificuldade de entrar no site. E Estão também, pronto, sobrecarregados também. e a RES, pronto, aquilo, não sei, toda a gente tem computador e Nem toda a gente tem, é verdade. eu, às E nem vezes, toda a gente tem acesso à internet, também é verdade. eu achei engraçado. Muito, pois, muitas coisas avançadas que eu sempre sinto, não é? Algumas coisas. Mas é uma pequena coisa, é casa de banho, luz de casa de banho.
Tu entras, a casa de banho, a luz da casa de banho liga automaticamente e desliga automaticamente. Isto é típico de Portugal, não? Não sei, mesmo no Japão não acontece. Tu é Pois que não. tens de ligar ou desligar, mas isto, não sei, eu sinto que pronto, muitas coisas, as coisas muito pequenas, mas Sim. fica na, não sei, levo isso como uma cultura típica. É o viver num país, o que nós notamos mais são as pequenas coisas, porque são aquelas coisas do dia a dia. Uhum. Pois, é verdade. Por exemplo, eu noto muitas vezes os alunos japoneses que chegam, no meu caso, na cidade onde eu vivo, que é Coimbra, vêm bastantes alunos japoneses estudar para a Universidade de Coimbra e Sim. às vezes vêm fazer o curso de português para estrangeiros, às vezes vêm fazer outros cursos, e ficam aqui na cidade. E ali durante as primeiras semanas eles também têm assim alguma dificuldade de adaptação, Ah, porque isso. sobretudo se eles nunca saíram do Japão, porque Portugal tem uma cultura muito calorosa, as pessoas são muito físicas, são muito de beijos e abraços e Tá bem, tá bem. esse tipo de coisas. E se eles nunca saíram do Japão, por exemplo, e Hum, apareceram aqui em Portugal de repente, ainda por cima numa cidade pequena como Coimbra, em que os estudantes andam muito juntos uns com os outros, vão jantar ai, não fora, choque, vão a não bares, é? não é? E eles ficam assim muito surpreendidos no início do nível de intimidade das pessoas. Porque é normal, os portugueses abraçam-se, beijam, saem juntos, vão a bares, vão conversar, vão beber. Pois, compreendo. Pois, sim, entendo, sim. Mas É muito no diferente. início acham estranho, mas depois adoram. Então, contacta muito com com os alunos japoneses em Aqui em Coimbra? Coimbra, quando eles chegam cá, normalmente eu contacto a universidade e tento saber se eles precisam de ajuda, por exemplo, a encontrar casa, muitas vezes precisam de ajuda a andar alguém com eles a ver as casas onde eles podem alugar ou ajudar a conversa entre eles e as pessoas que estão Ah, na isso é muito casa. bom. É Ou muito então, bom. quando eles têm tempo livre, depois dos testes, normalmente eles concentram-se muito a estudar, mas depois dos testes têm algum tempo livre e faço passeios com eles por aqui, porque aqui nesta zona nós temos património cultural muito interessante, temos Tá bem. Conímbriga, que são as ruínas romanas, temos Uhum. as Salinas da Figueira da Foz, a Serra da Estrela, a Serra da Lousã, para fazer caminhadas, Monte Moro Velho, tem um castelo medieval, até a Praia da Figueira da Foz. E então ando a mostrá-los aqui porque eles não conhecem e não têm carro, portanto eu ando com eles de Leva? carro por aqui. Ah, é? Ah, muito bem. Portanto, quando eles vêm para Coimbra, podem contactar-me à vontade, porque eu ando aqui a Ah, ajudá-los a então, conhecer a região, pois, então a Inês é muito conhecida em Coimbra, mais ou menos. alunos de estrangeiros. Eu gostava de os ajudar ainda mais, mas como disse muito bem, os nossos esforços de fazermos associações ou isso ainda estão muito no início e às vezes as próprias instituições como as universidades não têm assim um organismo de acolhimento Uhum. oficial, não é? O ideal era que quando eles chegassem, alguém lhes dissesse, olha, tens esta pessoa, teriam que ser várias pessoas diferentes, e estas pessoas são tipo o teu contacto, a tua ponte, e elas Uhum. podem te ajudar a instalar-te na cidade e podem mostrar-te as coisas à volta. Portanto, Uhum. como se fosse assim um sistema de acolhimento. Mas esse sistema oficialmente não existe. E Pois. acho que todas as instituições portuguesas, de norte a sul do país, deviam ter isso, porque os estudantes estrangeiros asiáticos não são iguais aos europeus, não se desenrascam sozinhos. Então eu acho que isso faz falta. Eu entendo. A professora Eu está a rir também porque era, sabe do que é que eu estou a falar. mas também fiz um ano na Universidade de Aveiro, quando andava na universidade. E pronto, eu mesmo também fiquei perdida. Mas pronto, eu tive outras colegas do mesmo curso, por isso, pois, comecei a habituar-me, adaptando, não é?
mas eu acho que a existência de uma pessoa portuguesa como o Inessa ajuda bastante, acho eu. Os estudantes, pronto, depois de chegar a Portugal, devia, e língua também, não sei, nós aprendemos, não é? No curso, só que não sei qual é a razão, mas quando chegar ao país também não se percebe o que estão a dizer. É muita dificuldade de ouvir e perceber, mesmo que aprenda português antes de vir cá. E, portanto, é grande ajuda, porque só não choque de cultura, porque não se percebe também, e não é? Por isso eu acho que é uma grande ajuda, acho eu. Aí onde está a dar aulas em Vila Real, Sim, tem também a possibilidade de fazer a mistura entre estudantes japoneses que vão para aí e estudantes portugueses que estão a aprender japonês? Conseguem juntá-los? era bom, só que eu acho que, quer dizer, nunca fui contactada. Eu acho que nenhum estudante japonês existe em Vila Real, acho eu. Também a universidade onde eu andava no Japão também tem um protocolo com a Universidade de Coimbra, Aveiro e Porto, mas nunca também é Minho, mas nunca falam de Otago. Não, acho que não. Por Pois isso porque faz muita falta eles juntarem-se. também é muito, não é conhecido, não é? As cidades litorais é mais fácil ter, aceder à informação, mas aqui, não sei, muitas coisas estão isoladas, sinto. Quando estava no Japão a aprender português, ah, sentiu ou foi-lhe apresentado também assim o Portugal inteiro ou só algumas ideias muito superficiais sobre Portugal? Porque essa é a impressão que eu tenho, não é? Dos estudantes japoneses que estão a aprender português no Japão. Apesar de eles estarem a aprender língua portuguesa, sobre o que Portugal é, sua diversidade, eles sabem muito pouco. Também Pois. era essa a sua impressão? Sim, também eu acho que isso tem a ver com a. Por exemplo, eu acabei o curso de Foreign Studies, ramo língua portuguesa, não é? Então, também a maioria das aulas podem ser dado por brasileiro. Por exemplo, história do Brasil aprendemos. E história não, economia do Brasil também aprendemos. Mas a informação de Portugal é muito limitada. Uhum. Mas, pronto, como nós temos agora este meio de internet, se quiser, Sim. pronto, pode aceder muita informação, não é? Mas no meu tempo não havia. E por isso eu nem tinha nenhuma, pronto, não tinha nenhuma ideia o que é Portugal, só tinha ideia de uma guia que eu comprei antes de vir cá. Por isso eu já estava na minha cabeça um mapa de Lisboa, isso sim estava, mas outras coisas não. Mas, pois, não sei, eu estava e no curso e aprender devia ter aprendido sobre Portugal, mas a verdade é que não aprendi muito, se calhar, ou eu é que estava a brincar, e se calhar os professores tentavam dar-nos muita coisa, mas Há menos enfoque no português europeu e em hum, Portugal como país, também porque na esfera da língua portuguesa no mundo, que é muito diversificada, não é? Tem que se falar de Angola, Moçambique, Timor, ah, Macau, Brasil, Portugal, né? Fala-se muito e se calhar para a preparação dos alunos, a maior parte deles está mais interessado no Brasil, se calhar. sim, eu acho que sim. A maioria das pessoas, pronto, muita gente ia para o Brasil para estudar, isso é verdade. Não sei, neste momento não sei, mas no meu tempo era pronto, as pessoas que querem aprender português estavam interessados no Brasil, isso é verdade. E também tem a ver com
Pois naquele tempo ouvíamos muito música brasileira também, entravam. Também eu acho que economia, mercado, o mercado é sempre maior, não é? Portugal, pronto, é, é um país que os japoneses, se calhar, vão gostar se visitarem, mas em termos de economia, se calhar, não há grande, não sei, como é que se diz? Pronto, É menos atrativo como mercado de quero trabalho dizer, mas é. para quem está a aprender japonês. Percebo perfeitamente. Até porque o tamanho do país no mapa não convence muita gente. Eles olham para aquela coisinha pequenina ao lado de Espanha. Sim, Pois, eu não fico pois. ofendida quando as pessoas dizem isso. Eu percebo, compreendo perfeitamente que Portugal tem a mesma área e a mesma população que a área metropolitana de Tóquio. Portanto, é Uhum. muito pequeno. Não fico minimamente ofendida. Mas há pessoas que gostam Sim, de sim. Portugal e gostavam de aprender português de Portugal também, não Não, é? é verdade. É, Na sua opinião, pensa que mostrar mais Portugal, Portugal o país e a língua portuguesa, o português europeu, portanto o português de Portugal, mostrar mais isso no Japão poderia fazer os estudantes também terem mais interesse em depois virem estudar para Portugal e aprender o português europeu? Ou seja, saberem mais do país antes de virem poderia cativá-los a quererem vir? isso é uma pergunta difícil porque eu não sou jovem e o que é que os jovens gostam agora, neste momento, eu não conheço bem, mas, pois, não sei como eu posso responder. Se fosse consigo, teria gostado. Portugal, mas havia um fluxo que as pessoas que vivem no Japão queriam vir para viver em Portugal. Isso Ah, eu é? acho que havia um fluxo Para e viver estava mesmo. previsão, estava, diga, Para viver mesmo. para viver. Só que, pronto, para viver, mas eu não sei, viver quanto tempo, isso depende, não sei. Mas é para viver, não é? E também o Estado também prepara o tipo de programa de vista para atrair essas pessoas para viver em Portugal, não é? E eu acho que sim, nível da vida, não sei, nível da vida, não, como é que se diz? Se não tivesse preocupação, viver dia a dia, eu acho que este país é muito bom para Ah, viver. qualidade de vida, era o que queria É dizer. isso, qualidade de vida. Sim. Equilíbrio, por exemplo, equilíbrio entre tempo dedicado ao trabalho e tempo dedicado à família ou a tempo livre. Uhum. Comparando Portugal e o Japão, acho que Portugal está melhor. Ah, Eu também acho, e pronto, também tem essa consciência, não é? As pessoas também não exigem tanto. Eu acho que no Japão pode estar mais diferente, mas quando eu vivia lá em Tóquio, eu às vezes já trabalhava até às 4 da manhã e ia voltar para casa de táxi e de manhã outra vez vou começando a trabalhar. Pronto, acontecia essas coisas. Também isso é por causa de Tóquio, pode ser por causa de Tóquio, pode ser diferente se fosse fora de Tóquio ou fora das cidades. O estilo de vida é sempre diferente, dependendo do sítio. Mas aqui sinto que pronto, as pessoas mais, sim, mais care, como que se diz? Mas dão importância à vida familiar, à vida pessoal, do que, sim, do que o Japão. há sempre Assim. coisas. Eu gosto muito de aprender coisas sobre a minha própria cultura que eu se calhar não tinha consciência se eu não fosse para fora. Uhum. E houve algumas coisas que eu aprendi a dar valor por ir ao Japão e por passar muito tempo no Japão. E essa foi uma delas. Foi perceber.
calma, o ambiente de trabalho aqui é muito diferente e eu tenho a Ah, sorte de poder viver em Portugal e poder. Às vezes estou a trabalhar no Japão, mas é durante um período de tempo limitado e já sei que posso depois voltar para Portugal a seguir. Então aguento aqueles meses a ter essas. Quando uma pessoa está a trabalhar num projeto, não é? Quando tem que terminar uhum. um projeto, a gente pode nem ir a casa dormir sequer. Isso não é estranho. Depois Pois, vai-se embora o último comboio, também já não há como ir. pois, pois, e já sabem a que horas é que sai o último comboio, não é? Sim. Mas depois também não temos desculpa para sair antes do último, porque se disser, mas ainda tens comboio mais tarde, então deixa de Uhum. ficar. Também há essa coisa. E ali Mas nesse também há momento, muitas coisas que aprendi ou que soube que existia no ambiente de trabalho, uhum, tudo no Japão, e que também acho que têm imenso valor e que podiam ser adaptadas e podiam implementar-se em Portugal com grandes vantagens. Por exemplo, acho que estruturar o ensino, mesmo o ensino básico e secundário, de uma maneira em que os alunos aprendem a trabalhar em equipa e fazem atividades em grupo e aprendem a valorizar o coletivo e algo que, para além deles próprios, eu acho que uhum, são valores muito importantes para a vida das pessoas mais tarde. E acho uhum. que não. Eu também dei aulas em Portugal na escola secundária, antes de dar na universidade, e eu nunca vi nada no sistema de ensino português parecido com isso que eu vi no Japão, não é? Ah, No Japão acontece os miúdos terem que varrer a sala de aula, ou limpar as casas de sim, banho, sim, ou sim. servir o almoço aos colegas, ou fazer o dia do desporto, esse tipo de coisas, ou limpar a área à volta da escola, mesmo às vezes fora da escola. Esse tipo de coisas faz as pessoas aprenderem a dividir tarefas, quem é que manda, quem é que executa, como é Uhum, que nós temos que trabalhar em conjunto, responsabilidade por si próprios, não é porque há um adulto a obrigá-los. uhum. E esse tipo de coisas eu acho que introduzi-las no sistema de ensino ajudaria muito esses jovens, meninos e meninas, a serem adultos melhores. Porque Ah, isso não acontece em Portugal, se calhar porque há um certo paternalismo, as pessoas têm vergonha de educar as pessoas para valores sociais e morais, é quase como se tivessem vergonha disso e deixam isso para a família. Mas em algumas famílias não há uma educação desses valores e nesses sentidos, e então, quando também não há na escola, depois eles chegam a adultos sem crescer nesses aspectos. Então, eu uhum. acho que isso faz falta, e seria uma coisa que eu gostaria muito de ver importada do Japão para Portugal, por Mas exemplo. assim, concordo. Eu também acho que a limpeza é uma das coisas que eu gosto na educação do Japão. Eu gosto. E pronto, há muita gente que acha que a educação, o sistema de educação no Japão não está boa. Pode haver as pessoas, mas a verdade é que quando comparo com o que o meu filho tem aqui em Portugal, também, pois, eu sinto algumas coisas que a Inês agora referiu, acho eu também. E aqui este país sinto que é muito individualismo. Hum. Individualismo? Não sei se estou a falar bem, Sim, sim, sim. mas não é, pronto, equipa, não é? É mais cada pessoa é muito individualista, depende do indivíduo, não é, pois, mas nossa sociedade, quer dizer, no Japão, às vezes sinto que nós somos mesmo bons trabalhar na equipa, acho eu, Sim. também acho. Mas às vezes, para não incomodar os outros, essa cultura existe bastante demais e Estou a perceber. não podem estar à vontade às vezes. Sim, sim. Quando é em excesso, não é? É, porque tu tens que estar muito sensível ao, os outros estão a exigir sem falar.
tens que ter atento, estar atento a essa exigidade. Exigidade, é que tem essa palavra? Quer dizer, Sim, não. é uma atenção exagerada ou é uma atenção. É difícil explicar isto à maior parte dos portugueses. Eu entendo, mas até eu tenho dificuldade em explicar. Então é qualquer coisa assim, a ver se eu acerto. As outras pessoas, mesmo sem falarem sobre isso, Uhum, têm determinadas expectativas do nosso comportamento uhum. Sim, e sim. nós exigimos numa determinada situação, se nós exigimos uma coisa só porque nós queremos, sem ter em Uhum, conta as expectativas da outra pessoa ou o que ela quer, nós estamos a uhum. ser rudes ao criado. E a outra pessoa não vai dizer, mas vai pensar: ah, esta pessoa não consegue ler o ambiente da sala, não Ler ali. consegue entender o que é preciso, portanto, esta pessoa não posso Uhum. confiar nela. Pois, e isso aí, não sei, às vezes sinto que é muito mais exigente do que aqui. É cultivar o que nós chamamos um sexto sentido. Nós temos que ter intuição para saber o que Uhum. as pessoas querem, mesmo quando elas não dizem. Ah, sim. Ou Sim, se calhar, não sei, eu é que estou insensível aqui em Portugal por causa da língua, ou não sei, não estou a conseguir ler o ambiente em Portugal, também pode acontecer, mas eu sinto que no Japão sinto mais apertado e está mais. sim, é verdade. Os desejos da própria pessoa ou a necessidade da própria pessoa fica sempre em segundo lugar. Isso pode ser um problema quando a pessoa tem alguma coisa para expressar, para comunicar Uhum, e que necessita de expressar, mas não sim. consegue. Mas pronto, mas por causa disso é que nós temos, eu acho que o melhor serviço no mundo, acho eu. Sim, Quando, omotenashi, top. sim, há muita gente que tenta pensar a sério e tenta contribuir de qualquer maneira, não é? E essa cultura, esse sistema de sociedade, eu acho que as pessoas tentam trabalhar o máximo possível e está a criar estes serviços melhores que eu acho. Pronto, não é toda a gente, se calhar, mas pronto, existe. Do ponto de vista do serviço, do atendimento ao cliente ou do serviço na hospitalidade, isso é muito, muito importante para as relações entre Portugal e Japão. Nos últimos anos, tenho trabalhado mais na área da produção de circuitos turísticos e de visita, Uhum, tanto em Portugal como no Japão, e como mostrar o património cultural português aos japoneses e como mostrar o património cultural japonês aos uhum, portugueses. E ao trabalhar nisso, eu vejo que isso é muito relevante, porque os japoneses estão habituados a um determinado nível de qualidade de atendimento e de relação entre o que é o prestador do serviço e o que é o cliente, e estão habituados a um determinado nível disso. E quando chegam a um país europeu, não precisa de ser Portugal, pode ser França ou Espanha, ou etc., o nível vai ser muito mais baixo do que no Japão. Já vai ser mais baixo, mas quando nós não entendemos como é que o visitante do Japão está à espera de ser tratado, eles não vão ficar com vontade de ficar cá muito tempo ou de voltar. Então é preciso ir olhar para esse atendimento uhum. excessivo, quase, não é? Quase de servitude, não é? Quase como se fosse um Sim. criado, não é? De alguém, mas isso, se isso for reproduzido cá, se eles sentirem que são atendidos cá, como são atendidos no Japão, isso vai Uhum. ser uma imensa vantagem para o turismo em Portugal, porque por exemplo, os japoneses já têm muito mais experiências em França ou em Espanha e queixam-se muito disso, Aí que é? aquilo que Ah, eles veem nos guias turísticos depois não pois, corresponde ao serviço que pois, têm lá. se não conhece outro mundo, pois podia sentir um bocado incomodado, não é? Pois. Dá muito Mas incómodo. olha, se pudesse trazer para Portugal, Eu acho que era sim. bom. Eu tento explicar aos profissionais em Portugal, por exemplo, da hotelaria ou da restauração, ou guias, intérpretes e não sei o quê, aquelas pequenas coisas, mas que são muito importantes para os japoneses, não é? Por exemplo, quando chegam a algum lado,
haver sempre algo de beber, água fresca, um chá. As pessoas, nós não podemos deixar as pessoas à espera de um transporte sem terem onde se sentar e o que beber. Isso é tipo absolutamente indispensável para japoneses. Então, uma das atividades que eu faço também pode contribuir para isso. O ano passado comecei a organizar um evento para as pessoas que querem trabalhar no Japão e é para uma empresa japonesa que é a área da hotelaria. Então, acabaram por organizámos um evento ano passado e acabou por recrutar alguns jovens portugueses. Sim, e então eu acho que este ano, por causa desta pandemia, não vamos organizar este evento, mas nós já estamos a comunicar e para o futuro queríamos trazer mais empresas japonesas para recrutar os jovens portugueses. Portanto, isso era ótimo. Alguém eu quero ajudar a divulgar isso. Quero ajudar tudo, quero ajudar a divulgar. Era grande. Pois, gostava que divulgasse, era grande ajuda. Se precisarem de mim para qualquer coisa, está tudo bem. Vou para Vila Real falar com pessoas. Muito bem. Mas ou podemos fazer em Vila Real e em Coimbra também. Podemos fazer nos dois sítios. Se tivesse recurso. Nós também temos que ter recurso, não é? Tem que ter espaço para ter esse evento. Eu arranjo espaço. É? Eu arranjo espaço. Não se preocupe comigo que eu faço milagres. Nós fizemos ano passado em Lisboa, na Universidade de Lisboa. Quem conhece o projeto cultural e pedagógico já percebeu que nós aqui fazemos milagres. Por amor à camisola, nós fazemos acontecer. Muito bem. Sim, acho que isso é super importante, porque estes jovens, estes rapazes, estas raparigas que querem ter uma experiência de trabalhar no Japão, eles só precisam de ser apresentados às oportunidades certas. E depois tenho confiança que vai ser uma experiência maravilhosa na vida deles, mesmo que decidam não ficar lá durante muito tempo, mas passar alguns anos lá a trabalhar. E eu acho que as relações internacionais não se fazem só de um governo e outro governo. Fazem-se das pessoas. E quanto mais nos conhecermos uns aos outros, melhores vão ser as relações internacionais, neste caso entre os dois países. Mas o meu foco não são os países, são as pessoas. Sim, também. Acho que... Eu gostava que os jovens, o que eu acho é que o tempo para os jovens são muito preciosos, não é? Eu acho que comparado com meu tempo como mais velha, por isso eu gostava que os jovens tenham oportunidade de experienciar, ter esta experiência japonesa, profissional japonesa, se pudessem, não é? Se quiserem. Mas isso pode transformar alguma coisa para o futuro. E gostava de ver, se estivessem interessados, gostava que continuassem a estudar japonês e sim, venham ao evento que nós vamos organizar mesmo no futuro. Então, na descrição deste vídeo, que eu depois vou editar o vídeo para o YouTube, na descrição deste vídeo eu vou colocar informações sobre como contactar a Associação de Professores de Língua Japonesa, como saber como aceder à página do exame de proficiência e também informações sobre o evento do recrutamento que já se fez no passado e que há de se voltar a fazer no futuro, quando pudermos voltar a fazer estas coisas e viajar de um lado para o outro, porque agora também não podemos. Mas vamos deixar aqui informações na descrição. Eu acho que vai estar no ar. Ora, nós estamos a 20, portanto isto vai estar no ar para aí por volta de, no final ainda do mês de julho, mas ainda no mês de julho vai estar no ar, vai ter as descrições. Porque se quiserem aproveitar o verão para começar já a estudar japonês, têm férias, é uma ótima ideia. Usem o tempo das férias do verão para estudar japonês para começarem a pensar nisto. Pois,
É verdade. Oh, desculpa, eu primeiro é sobre a associação que quer contacto, não é? E segundo perguntei o que era. O segundo é a associação, o primeiro é a associação, o segundo é sobre o recrutamento, não é? Isso é terceiro, não é? Exame de língua japonesa. Diga? Exame de língua japonesa, GLPT. GPT. JLPT. Tá bem. Porque normalmente são essas as coisas que as pessoas vão querer consultar, os outros websites. Depois pode-me mandar um link por Messenger, eu coloco aqui na descrição. Tá bem. Está bem. Se a professora Aya quiser deixar também o seu contacto, um contacto profissional ou um website sobre as suas aulas, também pode mandar para mim por Messenger, eu também ponho na descrição. E as pessoas que quiserem saber das suas aulas de língua japonesa vão lá ver. Está bem. Pois é, pronto, comecei a frequentar o mestrado o ano passado e está, pronto, não aceitava os novos alunos durante o ano passado e este ano. Mas quando for possível, eu queria voltar e pronto, eu vou mandar em contacto, está bem? Pode ser que no início do ano letivo, setembro, outubro, alguém esteja interessado. Pois, está bem, sim. Muito obrigada por este tempo que dispensou para falar comigo e com as pessoas que estão a ver isto. Obrigada. Olha, eu gostava de falar consigo mais pessoalmente. Sim, claro, vamos continuar a falar, porque nós já temos muitas ideias. Está bem. Muito obrigada. Eu vou terminar o vídeo aqui, mas um grande beijinho para Vila Real. Tchau, obrigada.